Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, sim, você é joia preciosíssima, corralina do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá no Salmo 123, versículo de número 2. Muito obrigado você que tem inscrito no nosso canal, você muito tem nos ajudado, você que dá um gostei para nós lá também fortalece bastante, nos ajuda na evangelização, você que também tem nos acompanhado, visualizado os nossos vídeos e compartilhado eles. Não esqueça disso, compartilha nos grupos de amigos, de parentes, de trabalho, dos cursos, né? Nos ajuda bastante. Nos grupos aí também de caminhoneiros, né? De vários de negócios, e nos ajuda a levar o evangelho a todo lugar, ok? Lá no Salmo 123, no versículo de número 2, está escrito assim. É um salmo pequeno, né? Um salmo que tem 4 versículos, está escrito assim: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Maravilha, hein? Gente, isso é lindo demais. Aqui está nos trazendo lições extraordinárias. Por quê, pastor? Porque, veja bem, esse salmista aqui, esse salmo, é um dos 15 salmos de romaria, de caminhagem, de subida para Jerusalém, tá? Eram cantados no caminho. Então, veja só, o autor é desconhecido, mas ele traz verdades aqui extraordinárias, porque ele já começa no versículo 1 dizendo o seguinte, ó: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Então ele está falando de Deus, do Todo-Poderoso Deus, né? Onde a sua habitação é os céus. E ele depois, no versículo 2 que nós lemos, ele vem falar sobre senhor e servos. Assim como o olhar do servo está atento ao seu senhor, porque o senhor é quem alimentava o servo. Era o senhor que dava água ao servo quando ele tinha sede. Por mais mal que fosse o senhorio, aquele senhor do escravo, ele não deixaria morrer de fome e nem de sede, porque ele precisava do escravo, então ele alimentava o escravo. Aqui ele está dizendo que o escravo, o servo, está de olho no seu senhor, né? Por isso que ele diz aqui no versículo 2, bem claro para nós, assim também a serva, a sua senhora. Ele diz, assim como os servos, assim como os olhos do servo atenta para a mão dos seus senhores, porque era da mão que vinha o alimento, era da mão que vinha o sustento, era da mão que vinha o pão, né? O alimento, a água, para eles beberem. Então, a mão das suas senhoras alimentava as escravas, né? Dava água a elas. Então, veja só, o salmista está comparando aqui, assim os nossos olhos estão atentos ao Deus bondoso, misericordioso, ao Deus que tem prazer em abençoar, diferente da época de muitos senhores que não eram bons, mas mesmo assim alimentavam e protegia e dava moradia, né, para os seus servos. É bem diferente o contexto de escravidão da época de Jesus com a escravidão de hoje, ou melhor dizendo, do Brasil, que o Brasil passou, que foi uma das piores escravidão, né? E foi uma das últimas também, do mundo todo, foi uma das últimas
a serem libertos, trazer a alforria, né, a carta de liberdade do escravo. Na época de Jesus, os escravos não eram maltratados. Era como se fosse alguém que era fichado, empregado, e o senhorio tinha a obrigação de sustentar e de tratar bem. Ele só apanhava se fugisse. Se tentasse fugir, né? Ou se fugisse, fosse pego. Agora, na época da escravidão aqui no Brasil, não. Havia um tronco e por qualquer coisa a pessoa recebia chibata, recebia chicotadas. É por isso que você não vê Jesus levantando bandeira contra a escravidão na época que ele viveu. Porque não havia maus tratos, diferente de uma escravidão que nós conhecemos. Pelo contrário, o servo era amparado pelo seu senhor, bem tratado, alimentado, né? Bem cuidado, com boa roupa, com dignidade, até porque ele representava o seu senhor, a riqueza dele. Então ele era bem arrumado, bem cuidado, diferente totalmente do conceito que nós conhecemos de escravidão. É por isso que o salmista está dizendo aqui, como servo, atenta para a mão do seu senhor para dar sustento, para trazer proteção, para dar água, certo? Assim, os nossos olhos, assim como a serva também atenta à mão da sua senhora, os nossos olhos têm que estar atentos ao nosso Deus. E ele diz mais, ele continua dizendo aqui no versículo de número 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. Quer dizer, ele está dizendo aqui, nós estamos cansados do desprezo, e há uma súplica acontecendo, porque repete, é uma insistência, é um pedido de oração a Deus, que pode fazer todas as coisas, pedindo, tem misericórdia, olha para a nossa vergonha, para a nossa humilhação. Nós temos sido humilhados pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos querem mal. Então, o 4 encerra dizendo, a nossa alma está extremamente cansada da zombaria dos folgados e do desprezo dos soberbos. Quer dizer, está dizendo aqui, muda a minha sorte, ó Senhor. Se coloca no meu lugar, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. E há um Deus no céu que tem compaixão realmente. E é isso que a gente precisa aprender, é orar. E não só orar, como diz o versículo 3, insistir em oração. Aqui ele está dizendo, insistindo, piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. Ele insiste em oração, na súplica. Então nós temos que suplicar o nosso Deus por suas misericórdias. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, muda nosso cativeiro, a nossa sorte. E tem que estar atento à mão de Deus, o mover de Deus. E a Bíblia diz que o olho é a candeia do corpo, né? Então, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Agora, se for mal, tudo será em ruína. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar atento, né? Um olhar de quem entende que só Deus pode fazer, mas ninguém. Só Deus pode mudar a sua sorte, só Deus pode tirar da situação de humilhação, às vezes de uma enfermidade, de uma condenação, de uma causa na justiça, de uma traição, de uma perseguição, de inveja, calúnia, defamação. Então, só Deus pode mudar essa situação. Então, o salmista está nos ensinando aqui o caminho das pedras, né? A quem buscar, ao Deus Todo-Poderoso que está no céu, que habita em nós quando nós cremos, né? E que
como o escravo estava atento ao sustento, à mão do seu senhor, ao socorro que ele poderia dar, sim, nós temos que estar com o nosso olhar naquele que pode fazer por nós, que é o nosso Senhor, que nos comprou com alto preço. Que compra foi essa, pastor? Seu Filho Jesus foi dado por nós. Na condenação que estávamos, a misericórdia de Deus se manifestou, trazendo seu Filho que se encarnou, tomando forma humana, cresceu no nosso meio, fazendo toda a bondade, curando enfermidades, livrando pessoas oprimidas pelo diabo, e ainda dando vista a cegos, ouvido aos surdos, fazendo os coxos andar, ressuscitando mortos, sarando pessoas que estavam feridas na sua alma. E tudo isso, toda a bondade, em troco lhe deram chicotadas, coroa de espinho e crucificação. Era o preço sendo pago da nossa reconciliação com o nosso Deus. É isso, para se tornar Senhor nosso, de fato e de verdade, de fato porque Ele já nos criou, nós somos dele, mas nos perdemos no caminho, por causa do pecado, e de verdade porque nos comprou com alto preço, do sangue do seu Filho Jesus, amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, coloco na tua mão poderosa essa vida que nos acompanha, assistindo Café com Deus, pedindo também pelas vidas aqui, a Rose da nossa Ibre, pela sua filha em especial, sua filha Heikel, também o Jorge Luiz Rodrigues e família, Nelma Kumaru lá de Pernambuco e família, seus filhos e netos, pastora Rosaura Marques, também família lá do Vale da Ternura, o Júlio Esquitino e família, também, ó Deus, nossas primas, minhas primas lá de Vicente Carvalho e Holanda Pinho, dá saúde a ela, Senhor, faz um milagre na sua vida física e também, ó Deus, espiritual, em nome de Jesus, trazendo renovo. Também a Alcina Lúcia, pede oração pela sua família, pelo seu marido Laed, em nome de Jesus. Oro também pela Eliana Guerra, que nos acompanha sempre no canal, curtindo nossos vídeos, ela e família, Elisângela Aparecida e família, a Lena do Coral Osana e família, o Paulo Tarsi e família, saúde para ele, eu te peço. Também o pastor Paulinho, está aí sendo, ó Deus, passando por um procedimento, no dia 5 vai passar por uma cirurgia. A Rosângela Alves também, seu filho José Gabriel Alves Tinoco. Oro também, ó Deus, pela Lourdes Moura e família do Rio de Janeiro, Luana, da nossa Ibre, lá do Clube 200 e família, a Tânia Monteiro e família. Oro também, Pai amado, pelo César Marques e família de São Paulo, o Eixes Best, também de Damar e Emen, lá que é da Arábia, né? Da Ásia, Pai, toma nas tuas mãos. Luciano, a Suelen também, família do Carmo, Rio de Janeiro. Wesley Nascimento também, pastor, sempre curtindo nossos vídeos lá da Metodista Central, família de Juiz de Fora. Volney da Silva Lima e família. Marcos Paulo Soares e família. Oro também, Pai amado, pela vida da Rita, lá de Córrego da Prata, da nossa Ibre e família. O Rafael Tavares também está passando aí um momento difícil de um acidente que ocorreu com ele da Igreja Metodista Central. Marius Helena e família também, a sua causa. Paulo César e família do grupo Irmãos da Estrada. E Elias Costa e família também, ó Deus, de São Francisco de Itabapuana, Rio de Janeiro. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, gente. Compartilha bastante. Não esquece, podendo abençoar nosso ministério. Tem um Pix aí embaixo, ou em cima no vídeo, né? Acompanhe logo nas primeiras letras, é um Pix. Você pode ofertar e Deus há de te recompensar em Cristo Jesus. Amém.